Olá pessoal, Samuel do Ubiquiti e esse vídeo é mais um case que eu vou apresentar para vocês de um evento que foi coberto aí por um parceiro nosso integrador. Então vamos lá para a apresentação, eu vou colocar aqui em tela cheia para gente. Bom, o evento em questão foi o Salão do Automóvel que aconteceu recentemente em São Paulo. O evento particularmente aconteceu aí no período de 8 a 18 de novembro e o nosso parceiro integrador, a DJ Tecnologia em Eventos, que é uma integradora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou responsável por fazer a cobertura de Wi-Fi no stand da Volkswagen. O stand da Volkswagen foi o maior stand lá do evento, vou já mostrar daqui a pouco para vocês o mapa. Ele foi um stand bem atípico, né? Um stand do tamanho de um pavilhão, basicamente. Então o objetivo era prover o Wi-Fi. Salão do Automóvel, todo mundo já deve conhecer, né? O maior evento do automobilismo mundial aí que acontece aqui no Brasil, ok? Então esse é o escopo aí do evento. Né? Em termos de ambiente, aqui a gente consegue ver a área em que estava montado lá o stand entre aspas, porque basicamente isso daqui é um pavilhão completo, né? Um stand aí de 90 metros por 50 metros e também existia um mezanino, né? Com algumas salas de reunião que ficavam no piso superior, aí, no ambiente superior ao stand principal. Tá? Então esses foram aí os dois espaços que foram cobertos. O mezanino relativamente pequeno, então o único access point foi suficiente para prover cobertura Wi-Fi para as salas de reuniões quando elas eram utilizadas, e o ambiente principal para ser atendido por Wi-Fi foi então o stand aí principal, onde alguns access points Unify foram distribuídos em todo o ambiente para prover essa cobertura Wi-Fi. Além dos APs, foram utilizados também para distribuir infraestrutura de cabeamento os switches Unify. Okay? Então, para a gente ter uma ideia aqui da relação de equipamentos que foram utilizados, em termos de access points, foram utilizados 3 UAP HD, 2 UAP Nano HD, 3 UAP AC-M, que é o Mesh, 3 UAP Pro, que é um equipamento legado. Não é recomendado usar o equipamento legado em novos projetos, mas muitos integradores que trabalham nessa modalidade também de locação dos equipamentos ainda tem muitos desses equipamentos em estoque e acabam usando porque o equipamento para ambientes específicos ele acaba atendendo muito bem. Tá? Além dos access points, então a gente também vê aqui que tem uma variedade aí de diferentes modelos, né? Não há problema nenhum num projeto de Unify em serem utilizados equipamentos de diferentes modelos, todos eles se integram aí com a nossa controladora da mesma forma e a gerência centralizada da mesma forma, o integrador trabalhando com equipamentos uniformes ou não, ok? Então aqui a gente consegue ver a relação desses equipamentos, a gente vê o AP Pro, os 3 legados aqui, a gente vê os 2 Nano HD aqui, a gente vê os 4 Mesh e, por fim, os 3 UAP HD, que são aí o equipamento, né, esse é o equipamento UAP HD, eles são os APs mais robustos que a gente tem aí hoje no nosso portfólio dos equipamentos homologados no Brasil, ok? Também então foram utilizados 4 switches US8 150W, que é um switch de 8 portas, que provê PoE, provê alimentação para os APs, até um limite de 150 watts. Então, como o stand, a área era muito grande, 4 desses switches foram distribuídos pelo ambiente para prover a cobertura Wi-Fi. A estratégia de usar mais switches, ao invés de usar um único switch com mais portas, a estratégia de usar mais switches com menos portas, nesse caso é interessante, porque economiza com lances de cabos, né? Você posiciona estrategicamente mais switches mais próximos dos APs no ambiente que você quer cobrir, por consequência, você acaba tendo aí uma economia em termos de cabeamento e de complexidade de projeto também, porque você precisa de lances menores de cabo do que você precisaria se você tivesse um único switch centralizado. Então essa é uma estratégia
que acaba ajudando nesse aspecto. Outra vantagem, né, que como a gente pode ver aqui nessa tela, todos os equipamentos da infraestrutura aparecem na interface de gerência. Então, o Switch Unify ele casa perfeitamente com os Access Points Unify, por dois motivos principais. O primeiro é porque a interface de gerência é integrada, tudo que é Unify fica integrado na mesma interface de gerência. E o outro motivo é que os switches Unify eles já vêm pré-configurados para fazerem com que a instalação de Wi-Fi usando a APs Unify seja a mais transparente possível. Então todas as portas de um switch Unify elas são portas em modo trunk, que usam encapsulamento 802.1Q para entender e fazer a separação lógica de múltiplas VLANs. Então se nos APs forem configurados múltiplos SSIDs e eles forem atrelados com diferentes VLANs, o switch sem nenhuma configuração ele já vai conseguir entender e separar essas VLANs sem que a gente tenha que fazer intervenção manual, configuração por porta, né? Então é uma vantagem enorme para quem já trabalha com Wi-Fi usando Unify, também usar os switches Unify nos projetos. Além dos APs e dos switches, também foi utilizado um Cloud Key como controlador, então a nossa controladora ela pode ser instalada como software numa máquina, ela também pode ser instalada como software numa nuvem, num serviço de nuvem qualquer, ou num NOC na matriz da empresa, ou também pode ser utilizado o Cloud Key, eu já vou falar dele daqui a pouco, que é um hardware, né, uma appliance que já vem com software pré-instalado e atende muito bem, é muito prático, eu vou falar dele também daqui a pouco, então, para vocês. Okay? Então, esses foram os equipamentos. Essa imagem aqui à esquerda foi extraída do próprio dashboard da tela de devices e dispositivos do Unify Controller. Então vocês já conseguem ver como fica bastante organizada a gerência do ambiente, né, da infraestrutura, quando você implanta uma rede Unify para o seu cliente. E essa interface foi extraída do acesso web de uma máquina tradicional, laptop, desktop, mas essa mesma tela poderia ser acessada através do nosso app Unify no smartphone, então a gerência também é possível de ser feita num dispositivo mobile, ok? Seguindo aqui, então, em termos de dispositivos, o grande destaque aqui em termos de APs são os APs HD, né? Por quê? Porque os APs HD, eles são Access Points 802.11ac, o Wave 2, né, que a gente chama de segunda geração. Então eles têm suporte aí ao que tem de mais sofisticado em tecnologia de Wi-Fi, por exemplo, o que a gente chama de Multi-User MIMO, que é a capacidade do AP conversar simultaneamente com até 4 dispositivos clientes. Normalmente os APs tradicionais eles só podem conversar com um cliente por vez. Os APs HD eles conseguem conversar com múltiplos clientes até 4 de uma única vez, ok? E o AP HD, ele tem 4 antenas de transmissão, 4 antenas de recepção, tá? Ele é dual band, opera em 2.4 GHz, em 5 GHz, e ele tem hoje aí a melhor relação preço-performance do mercado, em comparação a todos os demais concorrentes. Se a gente olhar aqui esse gráfico, esse infográfico à direita, a gente vê que apesar do AP HD entregar mais desempenho do que os concorrentes, ele tem o menor preço entre todas as outras soluções que a gente tem no mercado, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um access point das soluções concorrentes com tecnologia equivalente ao do AP HD, a gente está falando de equipamentos que custam por unidade de 5 a 8 mil reais. O preço médio do AP HD é 2 mil reais, quer dizer, é um preço muito diferente para entregar um desempenho que não só é equivalente aos nossos principais concorrentes, mas é até melhor. Por exemplo, nesse infográfico aqui à esquerda, a gente consegue observar os resultados de um teste de qualidade da experiência que foram realizados, testes que foram realizados por uma consultoria externa, né? Então o AP HD aí, ele é hoje o Access Point homologado no Brasil, com melhor relação preço-performance que a gente tem, ok? Outro grande destaque também HD, ou seja, também 802.11ac Wave 2, nessa nova geração atual, a última geração de Wi-Fi que a gente tem, é o Nano HD. O AP Nano HD, ele conseguiu fazer aquilo que parecia improvável, né? Se o AP HD por si só já não fosse algo fantástico por entregar o melhor desempenho do mercado com o menor preço, a Ubiquiti surpreendeu novamente o mercado e conseguiu lançar o Nano HD, que é um equipamento que ele não tem o mesmo desempenho do HD, mas ele ainda assim
é HD Wave 2 e está com tecnologia equivalente aos principais concorrentes, mas ele consegue entregar essa tecnologia HD para ambientes de alta densidade com um preço ainda mais atrativo do que o HD. Tá? Então o Nano HD ele é interessante porque ele combina aí a característica dos dois APs dos dois extremos do nosso portfólio. Ele combina então a alta densidade, a capacidade de alta densidade do AP HD com o custo imbatível do AP SLite, que é o nosso AP de entrada. E não só o custo, mas também o tamanho, né? O AP SLite é o nosso menor AP, o AP Nano HD ele é tão pequeno quanto o AP SLite, e isso pode ser conveniente em algumas instalações. Ele é, então, um AP com tamanho pequeno em comparação aos demais APs. Apesar disso, ele é muito poderoso, né? Ele é 802.11ac Wave 2, como eu já falei, então ele suporta multi-user MIMO, com 4 antenas de transmissão, 4 antenas de recepção. Ele tem aí um número recomendado de 120 a 200 usuários, ou seja, apesar de ser pequeno, ele é um equipamento muito capaz. E uma outra característica para aqueles ambientes mais exigentes em relação à estética é que ele pode ser utilizado em conjunto aí com capas personalizadas para que ele seja camuflado no ambiente, e existem várias opções de capas para esse AP. Okay? Então o AP HD é o nosso AP mais robusto, mais poderoso, com maior capacidade. Ele tem uma capacidade nominal de 500 clientes, a gente aí recomenda algo em torno de 300 clientes, tá? Mas uma outra opção HD que a gente tem com menor capacidade do que o AP HD, mas ainda assim muito poderoso, é o AP Nano HD, que custa aí, em média R$ 1.200, né? Com capacidade para 125 a 200 usuários. Então são preços, a relação preço-performance dos Access Points HD da Ubiquiti são muito fora da curva em relação ao que a gente tem aí no mercado. Okay? Outro destaque em termos de equipamento é o Cloud Key. Né? O que é o Cloud Key? Ele parece um pendrive um pouco maior, ele é um mini computador, na verdade, que já vem pré-instalado com o software Unify Controller. Então ele é baseado em Linux Debian, ele já vem pré-instalado com o Unify Controller e ele é alimentado via PoE, então ao conectar ele numa porta de um switch PoE, por exemplo, os switches Unify, esse equipamento já vai ser inicializado, ele já é alimentado pelo próprio cabo de rede, e uma característica muito interessante dele, que apesar dele ser pequeno, ele é bem poderoso, ele tem um processador quad-core, o que faz com que ele seja adequado para atender ambiente com algo em torno de até 1.000 clientes. Tá? Então, se o seu projeto você vai ter menos do que 1.000 clientes, não tenha dúvida que o Cloud Key é uma excelente opção para você hospedar aí a sua controladora. É uma própria appliance, você não precisa instalar o software numa máquina, você não precisa ter uma máquina dedicada para esse serviço no seu ambiente, e você também não precisa contratar um serviço de nuvem e ter uma mensalidade, enfim. Depende muito do perfil do ambiente. Né? Uma característica interessante do Cloud Key é que ele consome só 5 watts de energia. Se a gente pegar um computador tradicional, né, com uma fonte de um computador desktop, não estou nem falando de servidor, computador desktop mesmo, vai consumir algo aí em torno de 300 watts. Né? Então ele consome só 5. O que isso quer dizer? A economia de energia que o Cloud Key gera, em pouco tempo já paga o custo do próprio equipamento. Então o próprio equipamento se paga em pouco tempo só com o que ele gera de economia em relação a um computador ou servidor tradicional. Então, uma excelente opção para hospedar a controladora Unify, o Cloud Key. Okay? Então, ele foi usado nesse projeto. O pessoal, então, a DJ Tecnologia de Eventos usou o Cloud Key como controladora. O outro aspecto, só para constar, né, uma característica, aí, um desafio que existiu nesse projeto, foi que lá no ambiente do Salão do Automóvel, a banda de 2.4 GHz estava praticamente inutilizável. Né? Muita concorrência, muitos rádios concorrentes operando nessa banda que já é uma banda extremamente poluída. Então, se a gente olhar aqui os resultados, né, do scan do ambiente wireless, do ambiente de radiofrequência, que é feito através dos próprios Access Points Unify, a gente vê que basicamente não existia nenhum dos 11 canais disponíveis no Brasil 13, né, dos 13 canais disponíveis em 2.4 GHz para operar com qualidade. E quando
isso é uma característica do ambiente, e isso cada vez mais comum em áreas urbanas, né? Quando a gente não tem um bom canal para operar em 2.4 GHz, a gente não tem muito para onde correr. Não adianta a gente simplesmente colocar o nosso rádio em qualquer um dos canais que a rede vai ficar ruim. Tá? Então qual foi a solução para resolver esse problema? Quando a gente tem essa situação, não tem o que fazer a não ser migrar, operar na banda de 5 GHz, ok? Então foi configurado o recurso Band Steering, que é um recurso avançado disponível dentro da solução Unify, em que os APs são instruídos a responder às requisições, às solicitações de conexão dos dispositivos clientes. Quando eles recebem as requisições de conexão em 5 GHz e em 2.4, o AP responde primeiro em 5 GHz para forçar, entre aspas, né, para fazer com que o máximo de clientes se conectem em 5 GHz. E isso é importante não só para manter a qualidade da rede em 5 GHz, mas também para melhorar a rede em 2.4. Por quê? Como a maioria dos dispositivos que vão ter suporte aí a 5 GHz vão se conectar em 5 GHz, eles não vão então estar conectados em 2.4, gerando ainda mais concorrência. Então é uma forma de manter a qualidade da rede. E a gente consegue ver aqui em mais essa tela extraída do dashboard do Unify, que num momento aqui em que existiam 208 clientes conectados, 180, ou seja, praticamente todos eles, né, estavam conectados em 5 GHz, mostrando que o Band Steering realmente estava funcionando. Normalmente, é mais difícil conseguir um resultado desse quando a gente trabalha em ambientes com o público aberto, né, atendimento ao público, mas no caso desse evento, o projeto que foi contratado pela Volkswagen foi para atender a rede sem fio para o staff, para o pessoal da própria Volkswagen que estava no salão do automóvel, no stand deles. Então, como o stand era muito grande, tinha muita gente trabalhando lá dentro, e o objetivo era prover Wi-Fi para os dispositivos móveis do pessoal que trabalhava no stand e também para os dispositivos, para os laptops, né, que estavam fixados em alguns dos espaços. Eu vou mostrar algumas fotos. Então, nesse caso, quando a gente tem controle do cliente, quando a gente pode optar pelo cliente a ser utilizado, fica bem mais fácil a gente conseguir um resultado excelente do Band Steering, porque a gente, já sabendo do problema da poluição espectral em 2.4 GHz, obviamente vai optar por trabalhar com clientes dual band para usar a faixa de frequência 5 GHz. E também, obviamente, é importante garantir que sejam utilizados APs dual band, né, os novos APs 802.11ac do portfólio Unify. Okay? Então essa foi uma característica importante. O resultado, a rede funcionou muito bem, justamente porque praticamente todos os clientes estavam conectados em 5 GHz. Então, a poluição espectral de 2.4 GHz nem foi perceptível na prática, porque os clientes basicamente estavam operando em 5 GHz. Okay? Algumas fotos aqui para a gente observar, né, o tamanho, a proporção do stand. Isso daqui é só uma das áreas do stand. O stand é enorme, ele continua, então eu vou mostrar em mais fotos. Aqui é uma foto que a gente consegue observar um dos APs Unify. Uma das exigências da Volkswagen para o pessoal da integradora que ficou responsável pelo projeto é que eles não queriam que os APs aparecessem, né? Preocupação com estética, então eles não queriam que nos ambientes os APs aparecessem para os visitantes. Então, para aqueles que estivessem visitando o stand, né, o espaço, então os APs ficaram escondidos. Aqui a gente consegue ver o AP atrás de um balcão, então o cliente, o visitante, não conseguia enxergar o AP. Uma área, um palco, né, os APs também todos escondidos. Aqui a gente tem uma área Kids, a gente consegue ver aí vários laptops, né, vários clientes, então, usando a rede sem fio, e aí a gente consegue ter essa ideia do quão grande era esse stand, né. Aqui é uma foto interessante também, uma foto do NOC, né, da sala onde o pessoal da integradora, o pessoal da DJ Tecnologia em Eventos fez o monitoramento da rede. E uma característica interessante é que a interface gráfica do Unify Controller, o dashboard cheio de gráficos, cheio de opções de gerência, facilita muito esse trabalho de monitoramento, né, no NOC da sua empresa, porque você consegue ter múltiplas telas, você consegue escolher e personalizar aquelas melhores telas para você ver aí, então, um resumo, né, um sumário de todos os aspectos da sua rede. Então aqui nessa tela à esquerda a gente consegue visualizar a ocupação dos rádios em 2.4 e 5 GHz, quantidade de clientes conectados. Aqui à direita a gente consegue ver
os principais APs utilizados, então qual AP tem mais carga e menos carga. No monitor aqui à direita, a relação dos dispositivos para ver se todos estão operacionais, enfim. Então o Unify ele facilita muito o trabalho, basicamente ele já te entrega, você compra o hardware e você recebe o software gratuito. A Ubiquiti não vende software, todo software desenvolvido pela Ubiquiti é valor agregado, então você recebe todo o software de gerência com uma qualidade impressionante, né, com telas visualmente confortáveis para fazer a gerência, com recursos para você fazer a gerência, sem pagar nada mais por isso. E o mais interessante, diferente das outras soluções concorrentes, né, os access points e os outros dispositivos da Ubiquiti, Unify, eles não têm custo de licença. Então, se você é integrador que trabalha cobrindo eventos, como é o caso da DJ Tecnologia em Eventos, e você compra esses equipamentos para ter no seu estoque, para poder cobrir vários eventos, você fica garantido, você sabe que daqui 2, 3 anos você não vai precisar pagar um custo alto de licença para poder continuar usando os seus APs, e isso acontece nas soluções concorrentes. Então, se o integrador não renova o custo de licença dos APs, o AP vira uma caixa fria, ele não pode mais utilizar, e isso acaba sendo um problema para os integradores, porque normalmente eles precisam trabalhar com um estoque relativamente grande de APs para conseguir cobrir mais de um evento em paralelo, né? Então fica muito caro o custo da licença para os integradores. Okay? Só para finalizar, então, aqui um depoimento do Henrique Guiese Souza, que foi o supervisor aí desse projeto, que executou o projeto junto com o pessoal da integradora. Então ele diz aí que a robustez, a confiabilidade, a escalabilidade, o design, aliados a um baixo custo, fazem da linha Unify a nossa escolha, na escolha da DJ em projetos de eventos já há mais de 6 anos. Então já faz tempo aí que eles trabalham com a solução Unify da Ubiquiti, né? E aí ele continua, ele comenta que eles utilizam a solução Unify para atender desde stands pequenos, né, com poucos usuários, até a cobertura de mega eventos, como por exemplo o Salão do Automóvel. E talvez aí o ponto mais importante, né, do depoimento dele, não importa o tamanho do desafio, sempre encontramos a solução com os produtos da Ubiquiti. É isso que o Unify entrega para os integradores e para as empresas que utilizam a solução, ok? A gente tem vários outros canais de suporte, então vocês podem participar lá da nossa comunidade, o nosso fórum oficial em português, em forum-pt.bnt.com. A gente está sempre lá, o time da Ubiquiti no Brasil e os usuários, né, a comunidade Ubiquiti sempre respondendo as dúvidas. A gente tem também o nosso blog oficial no Brasil, a gente tem o nosso canal do YouTube, que tem uma série de vídeos, desde vídeos de apresentação do portfólio até vídeos técnicos de configuração, tutoriais, e a gente também tem aí a nossa apostila oficial da certificação EWA, que é baseada em Unify, uma apostila traduzida para português. Então a gente tem vários canais, todos eles em português, para atender o mercado nacional, ok? Então era isso, pessoal, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.